Olá e bem-vinda, bem-vindo. O nosso tema de hoje, olha, ele nos leva a um território que é ao mesmo tempo universal e muito privado, a intimidade dentro do casamento. Aham, Mas a gente vai abordar isso por um ângulo bem específico. Temos em mãos uma fonte que analisa os escritos de Ellen White, que é uma figura central no pensamento cristão adventista, e essa fonte levanta uma ideia, assim, no mínimo provocadora. sim, A de que existem pecados ocultos que podem acontecer justamente nesse espaço de intimidade. exatamente. A ideia aqui é explorar um paradoxo, né? Como algo que, na maioria das tradições, é visto como uma bênção, uma parte fundamental do casamento, Sim, pode, nessa perspectiva teológica, se tornar um campo de conflito espiritual. A fonte parte de um versículo bíblico, Hebreus 13,4, que diz que o leito matrimonial deve ser sem mácula, ou seja, puro. certo. O que a gente vai fazer é desempacotar o que pureza significa dentro dessa estrutura de pensamento. Tá. Então, a nossa missão hoje não é simplesmente listar regras, mas sim entender a lógica por trás delas. Sabe, independentemente da crença de quem nos ouve, é um estudo de caso fascinante sobre como uma teologia específica tenta criar um mapa moral para a área mais íntima de um relacionamento. Exato. E a fonte estrutura essa discussão em 6 comportamentos específicos. Vamos mergulhar no primeiro, que a fonte chama de egoísmo sexual. Confesso que, à primeira vista, parece um conceito simples, mas o texto entra numas nuances bem interessantes sobre como isso se manifesta. E é um ótimo ponto de partida, porque ele estabelece a base de todo o resto. Para a fonte, o egoísmo sexual acontece quando um dos cônjuges usa o outro como um objeto para sua própria satisfação, sabe? Ignorando as necessidades, o bem-estar, os sentimentos da outra pessoa. Tá? Se a esposa está cansada, doente ou emocionalmente distante. Aham. Ou a esposa que usa a intimidade como uma moeda de troca, tipo, negando ou oferecendo para conseguir o que quer. Em ambos os casos, a outra pessoa deixa de ser um parceiro e vira uma ferramenta, né? Mas como um casal saberia, na prática, onde traçar essa linha? Porque a intimidade envolve desejo. E o desejo tem um componente de eu quero. Onde a fonte desenha a fronteira entre um desejo saudável e esse egoísmo que ela condena? Essa é a pergunta-chave. E a fonte vai buscar a resposta num trecho bem conhecido da Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 7, onde o apóstolo Paulo diz que o corpo do marido pertence à esposa e o da esposa ao marido. Certo. A interpretação de Ellen White, segundo o nosso material, é que isso é o oposto de uma licença para o abuso. Não é uma escritura de posse, entende? Ah, interessante. É uma declaração de serviço mútuo. A ideia é: meu corpo existe para servir e honrar você, e o seu para me servir e honrar. O egoísmo entra no momento em que uma das partes diz: seu corpo me pertence para que eu me satisfaça. A motivação muda de doação para extração. E tem alguma orientação prática? Tem. O texto sugere um exame de consciência. Estou buscando essa união por amor e para abençoar meu cônjuge? Ou estou apenas tentando aliviar uma necessidade minha, custe o que custar? Entendi. Então o que eu tô entendendo aqui é que o fio condutor não é uma lista de não faça isso, mas sim uma pergunta central. Esta ação é um ato de doação e serviço ao meu cônjuge e a Deus, ou é uma forma de autogratificação? Parece que esse é o verdadeiro filtro para tudo. Exatamente. Você capturou a essência. Esse princípio do serviço mútuo se torna a lente através da qual todos os outros pontos são analisados. E isso me parece uma ponte perfeita para o segundo ponto, que a fonte chama de práticas que imitam a imoralidade. Sim, Porque se o motivo é o primeiro filtro, imagino que as ações em si sejam o segundo. Mas, de novo, esse título me parece bem subjetivo. O que seria imitar a imoralidade dentro de um casamento onde, teoricamente, há muito mais liberdade? você tem razão. É o ponto mais subjetivo. E a fonte reconhece isso. O texto explica que Ellen White, de propósito, não cria uma lista de atos proibidos. Em vez disso, ela propõe que o casal use um conjunto de perguntas como um guia interno, sabe? Um tipo de bússola moral. Que tipo de perguntas? São coisas como:
Isso que estamos fazendo glorifica a Deus? Edifica o nosso casamento e a nossa admiração mútua? Respeita a dignidade do corpo humano, que a Bíblia chama de templo do Espírito Santo? E a fonte dá uma ênfase enorme na influência da pornografia aqui, né? Descrevendo-a como um veneno. Sim, porque na visão da autora, a pornografia é o principal vetor que importa essas práticas do mundo para dentro do quarto do casal. O argumento é que a pornografia, por sua natureza, é baseada na objetificação, na degradação e no egoísmo. Entendi. Então, quando um casal a consome, mesmo que juntos, eles estariam sendo treinados a ver a intimidade por essa ótica. O texto argumenta que, inevitavelmente, o casal começa a querer imitar o que vê e, ao fazer isso, traz a lógica da exploração para um espaço que deveria ser de santidade. Nossa, é bem forte. Para reforçar, a fonte cita Efésios 5:3, onde Paulo diz que a impureza não deveria nem sequer ser nomeada entre os cristãos. A interpretação é radical. Se algo é tão degradante que não deve nem ser assunto de conversa, quanto mais ser uma prática. Essa ideia de evitar práticas que degradam parece estar ligada a um controle maior, não é? O que nos leva ao próximo ponto da fonte, que é justamente a falta de autocontrole e temperança. Isso, Aqui não se trata mais tanto do que se faz, mas de quanto e com que frequência. exatamente. A preocupação aqui é com o excesso, com a intimidade se tornando o centro gravitacional da vida do casal. A fonte descreve um cenário onde a paixão carnal vira uma obsessão, consumindo tempo, energia mental e foco que deveriam ser dedicados a outras áreas da vida. Trabalho, filhos, crescimento espiritual. A palavra usada é forte, né? A intimidade pode se tornar um ídolo. É bem forte. Mas, de novo, a pergunta prática. Como um casal diferencia uma vida íntima saudável e vibrante de uma obsessão que, segundo a fonte, drena a energia espiritual? Onde está a linha? O texto oferece alguns sinais de alerta bem concretos. Por exemplo, quando a frequência da intimidade começa a prejudicar a saúde física ou mental de um dos cônjuges. Ou quando ela se torna a principal válvula de escape para todos os problemas. Ah, tipo uma fuga. Exato. Em vez de conversar sobre uma crise financeira, o casal usa a intimidade para fugir da realidade. Outro sinal é quando os pensamentos sobre o assunto dominam a mente a ponto de atrapalhar a oração ou o trabalho. Certo. A fonte se baseia numa ideia bíblica em Tessalonicenses 4, que fala para os cristãos controlarem os seus corpos em santificação e honra, e não serem dominados pela paixão de lascívia. Lascívia é uma palavra que a gente não usa todo dia. O que ela significa nesse contexto? Lascívia significa prazer sexual excessivo, como se fosse um mau desejo generalizado. Boa pergunta. A fonte a define como um desejo sem freios, um impulso que não leva em conta a santidade, o bem-estar do outro ou o equilíbrio geral da vida. É a diferença entre apreciar uma boa refeição e a glutonaria, sabe? Entendi a analogia. A ideia não é que a intimidade seja ruim, mas que, como qualquer bênção, quando perde o equilíbrio e o propósito, pode se tornar prejudicial. O texto até menciona a passagem de 1 Coríntios 7,5, Sim. que sugere que casais podem, por mútuo consentimento, ter períodos de abstinência para se dedicarem à oração. A fonte usa isso não para prescrever jejum sexual, mas para ilustrar o princípio de que a vida espiritual deve ter prioridade e que a intimidade não deve dominar tudo o tempo todo. Isso se conecta com outra preocupação do texto, que é o desrespeito ao corpo como templo. A lógica parece ser: se você está descontrolado, é mais provável que faça coisas que desrespeitem esse templo. Perfeito. A base aqui é outro conceito de 1 Coríntios, o corpo como santuário do Espírito Santo. A fonte argumenta que o sim do casamento não é um cheque em branco para fazer qualquer coisa com o corpo do outro, ou mesmo com o próprio corpo. Mesmo com consentimento. Mesmo que haja consentimento, a fonte adverte contra práticas que causem dano físico, humilhação emocional ou degradação psicológica. É aqui que a fonte traz aquela frase extremamente forte de que certas práticas convidam demônios para o seu quarto e expulsam o Espírito Santo. Para um ouvinte de fora dessa tradição, isso pode soar mais como uma tática de medo do que um argumento teológico. A fonte explica a base para uma consequência tão severa. E explica. E a lógica, dentro da sua própria cosmovisão, é consistente. Pense assim, se você acredita que o corpo é literalmente um espaço sagrado,
um lugar onde a presença de Deus habita, então certos atos são vistos como uma profanação desse espaço. É como se você pichasse as paredes de uma catedral. Certo. Na visão da fonte, um ato de degradação, mesmo consensual, é uma escolha deliberada por algo que é o oposto da santidade. E ao escolher o profano, você estaria simbólica e espiritualmente expulsando o sagrado e abrindo espaço para influências destrutivas. E como tornar isso mais prático? A fonte atribui a Ellen White uma regra bem simples, um teste de consciência. Se você não conseguiria orar a Deus pedindo sua bênção antes de fazer algo e agradecê-lo depois, então não faça. Ok, isso é bem direto. Então nós já falamos sobre o motivo por trás da intimidade, as ações, a frequência e o respeito ao corpo. Mas e se tudo isso estiver tecnicamente correto, mas a conexão emocional e espiritual simplesmente não existir? Você chegou ao quinto ponto da fonte. Intimidade sem compromisso emocional e espiritual. Este é um dos mais profundos. O problema aqui é o casal que tem uma vida íntima ativa, mas vive como dois estranhos fora do quarto. Aham. A intimidade se torna um ato puramente físico, mecânico e, no fim, vazio. A fonte volta a estaca zero em Gênesis com a ideia de tornar-se uma só carne. A interpretação é que isso não significa apenas uma união de corpos, mas uma fusão de vidas, emocional, intelectual, espiritual e física. E quais as consequências dessa desconexão, segundo o texto? O texto descreve como uma fome que nunca é saciada. Dá o exemplo do marido, que nunca pergunta como foi o dia da esposa, não compartilha seus medos, não ora com ela, mas à noite exige o que considera seu direito. Nossa. Ou a esposa que, sentindo-se emocionalmente abandonada, cumpre o dever conjugal de forma fria e distante. A fonte é clara ao dizer que ambos estão errados nesse cenário. O resultado é uma intimidade que não satisfaz. E que pode levar a problemas maiores, imagino. Perigosamente. Pode levar à busca por compensação em outros lugares, fantasias, pornografia ou, no pior dos casos, o adultério. Porque a união completa que a alma anseia não está sendo encontrada em casa. E qual a orientação nesse caso? A orientação é restauradora se a conexão física existe, mas as outras não. A sugestão é dar um passo atrás, focar em reaprender a conversar, a orar juntos, a ser vulnerável. A intimidade física, então, voltaria a ser o que deveria, a celebração de uma união que já existe em todos os outros níveis. Certo. Agora, o último ponto da lista é bem diferente dos outros. Parece mover a discussão do comportamento para a biologia. É o uso de métodos contraceptivos abortivos. Sim, é um ponto bem mais técnico. A distinção crucial que a fonte faz é entre dois tipos de métodos contraceptivos. De um lado, os que impedem a concepção, Ou seja, que evitam que o espermatozoide encontre o óvulo. Na visão da fonte, isso se enquadra no planejamento familiar e não é condenado. Do outro lado estão os métodos que, segundo o texto, atuam depois da fertilização. impedindo a implantação. Exato, impedindo que um óvulo já fertilizado, um embrião, se implante no útero. E, para deixar a lógica da fonte bem clara, por que essa distinção é tão crucial para eles? A lógica toda gira em torno de uma pergunta: quando a vida começa? Para esta linha de pensamento teológico baseada em textos como o Salmo 139, que diz que Deus teceu o ser humano no ventre da mãe, a vida começa no momento da concepção, ou seja, na fertilização. Tá, entendi. Portanto, qualquer método que atue antes disso está prevenindo uma vida de começar. Qualquer método que atue depois está, na visão deles, interrompendo uma vida que já começou. Eles consideram isso uma forma de aborto precoce. Então a fonte não é contra o planejamento familiar em si. Não, deixa claro que Ellen White não era contra o planejamento familiar, mas era radicalmente contra qualquer método que destruísse o que eles consideram uma vida já iniciada. A orientação para os casais é pesquisar a fundo como cada método funciona, consultar médicos de confiança, preferencialmente cristãos, segundo o texto, e examinar as próprias motivações para evitar ter filhos. Depois de detalhar esses 6 pontos, a fonte faz um apelo final, não é?
dizendo que reconhecer esses padrões não é motivo para desespero, mas sim uma oportunidade. Exatamente. A mensagem é que a convicção do Espírito Santo sobre essas áreas não é para condenar, mas para curar e restaurar. E o porquê de tudo isso ser tão importante para a autora é que, na teologia cristã, o casamento é visto como uma ilustração terrena da união entre Cristo e a Igreja. Certo. Então, quando o casamento é vivido de uma forma que a fonte considera impura ou egoísta, essa imagem sagrada é distorcida. A fonte argumenta que o Espírito Santo não consegue habitar plenamente num lar onde a intimidade, que deveria ser o ápice da união, se tornou uma fonte de pecado. E para os casais que se identificam com essa mensagem e buscam essa restauração, o texto oferece um roteiro bem prático com 5 passos. Sim. O primeiro é confessar o pecado a Deus, de forma honesta, sem desculpas. O segundo é conversar com o cônjuge, se o problema envolve os dois, para que o arrependimento e a busca por mudança sejam em conjunto. Isso é fundamental. O terceiro passo é cortar as influências externas que alimentam o problema, citando especificamente a pornografia. O quarto é buscar conhecimento e estudar o que a Bíblia diz sobre o assunto para construir uma base sólida. E o quinto, talvez o mais importante para a fonte, é orar juntos, todos os dias. E por que a oração é tão central? O texto afirma que casais que oram juntos raramente caem nesses pecados, porque a conexão espiritual fortalece todas as outras áreas. E a conclusão da fonte é de esperança, afirmando que a restauração é totalmente possível. Com certeza. A mensagem final é que não há pecado que o arrependimento genuíno e a graça de Deus não possam purificar. A citação que encerra o material resume tudo. Casamento honrado é lindo, puro, abençoado por Deus, mas deve ser vivido segundo princípios divinos em todas as áreas, sem exceção. Uma mensagem poderosa. Sim. E que, quando isso acontece, ele se torna uma fonte de alegria, força e santidade, exatamente como foi planejado. E assim encerramos a nossa análise. A exploração de hoje nos levou por uma perspectiva teológica detalhada e, sem dúvida, incisiva sobre a intersecção entre intimidade e santidade dentro do casamento, conforme a interpretação dos escritos de Ellen White. E isso me deixa com um pensamento final. Para além de qualquer crença específica que uma pessoa possa ter, o que essa discussão revela sobre a profunda interconexão entre a intimidade física, o bem-estar emocional e um conjunto de valores compartilhados em um relacionamento. Como diferentes casais, de diferentes contextos e crenças, navegam essa interdependência para construir uma união que eles consideram plena, respeitosa e significativa para si mesmos.